Fala aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Seguidores da Matemática com o professor Luiz Caraú. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, a aula de hoje o assunto é frações algébricas, tá? Definição e operações, perfeito? Porém, antes de começar a nossa aula, eu vou fazer aquele velho pedido, aquela curtida, aquela comentário e aquela compartilhada no nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, tá? Nos ajuda muito a continuar motivados a criar conteúdo para o nosso canal matemático aqui, beleza? Bom pessoal, vamos começar então o nosso vídeo de hoje, tá? A nossa aula, mas antes a chamada da nossa querida e inconfundível vinheta. Então vamos lá? Roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar aqui a nossa aula de hoje, tá? Cujo tema é frações algébricas, perfeito? Vamos passar pela definição, simplificação e operação, tá? Operações, melhor dizendo, com frações algébricas. Já alertando que se faz necessário, né, muito importante para essa aula, que nós tenhamos o conhecimento prévio ali de fatoração, tá, de expressões algébricas. Vai ser muito importante, tá, no decorrer dessa aula. Se você ainda não conhece esse assunto, sugiro assistir os vídeos que gravamos nesse canal aqui, tratando esse assunto com bastante clareza, com muitos exemplos, tá? Que vai ser muito importante para essa aula de hoje. Beleza? Então vamos lá, né? Vamos à definição rápida aí, né, de frações algébricas. Tá lá. Frações algébricas são expressões na forma de fração em que ao menos uma das incógnitas aparece no denominador. Então é assim, né? Para que você tenha uma fração algébrica, é preciso que uma incógnita, né, normalmente representada por letras, apareça no denominador, pelo menos uma. Então alguns exemplos rápidos aqui, porque seriam frações algébricas, né? Tá ali. Todas essas são frações algébricas porque no denominador aparecem, né, incógnitas. Aqui apareceram duas, aqui apareceu uma só, aqui também. Não são exemplos de frações algébricas, né? Tá aqui, x menos 3 sobre 8, ó, não tem incógnita no denominador. Aqui na letra B também não tem incógnita no denominador, só tem o menos 1. Ah, mas tem em cima. Não importa, tem que ter no denominador, tá? No denominador não tem, né? Então não é uma fração algébrica. E aqui a mesma coisa, né? Tem 3 incógnitas no numerador, mas não tem nenhuma no denominador, né? Pelo menos uma, nem essa tem. Então, não é fração algébrica também. Perfeito? Então, a definição de fração algébrica é isso. O próximo passo, né, é entender, compreender e fazer de forma correta a simplificação de frações algébricas, né? O que consiste a simplificação? Trata-se do processo de dividir fatores algébricos que se repetem no numerador e no denominador, com o objetivo de obter uma fração mais simples que a original, reduzida no caso, né? Uma fração reduzida, mais simples que a fração original. Para isso, devemos utilizar os recursos de fatoração no numerador e no denominador para identificar esses fatores. Bom, conforme eu já tinha falado antes, né? Conhecimento sobre fatoração é importantíssimo, tá? Para a gente aplicar ali a simplificação de frações algébricas de maneira correta. Perfeito? Muito bem. Vamos então para alguns exemplos, né, de simplificação de frações algébricas. Está ali o nosso exemplo. Simplifique as frações algébricas abaixo. Vou colocar aqui 5 exemplos, tá? Vou fazer todos com bastante tranquilidade para a gente entender isso perfeitamente. Então aqui na letra A, né? 14x5y6z sobre 21x7yz. Eu vou reescrever essa fração separando um pouco, né, os fatores para a gente aplicar a simplificação aqui. Então, separei um pouquinho, né? Coloquei aqui um pontinho de multiplicação, deixando bem explícito que são fatores, né? Uma multiplicação de fatores, tanto em cima quanto embaixo. E agora eu vou aplicar aqui a simplificação. Bom, o 14 e o 21 eu posso simplificar normalmente por 7, né? Porque ambos são divisíveis por 7. Então, eu vou fazer um traço vermelho aqui, cortando. Significa que eu vou simplificar esses dois fatores, tá? Como aqui em cima tem x e embaixo também posso simplificar aqui. Também vou cortar
O y também, né? Tem em cima e tem embaixo, também vou cortar. E tem z em cima, z embaixo, também vou cortar. Agora vamos ver o resultado, né, dessas simplificações. Ó, 14 e o 21 eu posso dividir por 7. Então em cima vai dar 2 e embaixo vai dar 3. Vou escrever aqui, tá? 2 e 3. Vamos comentar as letras agora. x5 e x7 eu diminuo os expoentes, né? 7 menos 5 é 2. Como o 7 é maior que o 5 e estava embaixo, né? O x elevado a 2 fica embaixo, ó. Tá? Porque o maior estava embaixo. No caso do y6 com y elevado a 1 aqui, né? 6 menos 1, 5. E o y5 ficou em cima porque o maior estava em cima. Tá? Então está aqui o y5 e o x2, né? Z e z, como os dois têm o mesmo expoente, 1 e 1, simplesmente eu corto. Não fica nem em cima nem embaixo. O z, né, ele sumiu aqui. Ficou 1 e 1 em cima e embaixo, né, que multiplicando em cima e embaixo não faz diferença. Então fica 2y5 sobre 3x2, a forma irredutível, tá, desta fração algébrica lá simplificada. Perfeito? Muito bem. Nessa letra B aqui, né, eu reparo o seguinte, eu vou começar a usar os meus conhecimentos de fatoração. Aqui em cima eu percebo que eu posso colocar o 2 em evidência. E aqui embaixo eu percebo que eu posso botar o 6 em evidência. Então farei isso. Tá ali, ó. 2 em evidência, ó, 2 que multiplica x mais y, né? E 6 em evidência, 6 que multiplica x menos y. Tá ali. Muito bem. E aqui eu posso simplificar o 2 e o 6, né? Posso simplificar por 2. Esses dois fatores aqui, né? O 2 e o 6. Então eu vou dar o corte aqui. Tá ali, cortei, né? E vou simplificar. Por 2 em cima dá 1 e aqui 6 por 2 dá 3, né? Então eu vou ter como resultado final x mais y, né? Aqui seria multiplicando por 1, mas não preciso colocar, né? 1 não precisa. E aqui embaixo ficou 3, que multiplica o x menos y, forma irredutível desta fração algébrica aí. Ok? Não tem mais nenhum fator para simplificar, então está encerrado. Muito bem. Aqui na letra C, novamente aqui no numerador, posso colocar o 3 em evidência, né? E aqui embaixo eu percebo que eu tenho uma diferença de 2 quadrados, onde eu posso aplicar a fatoração, né, fazendo a raiz quadrada do primeiro, a raiz quadrada do segundo, né? Nesse caso vai dar a e b, e escrevendo embaixo a mais b vezes a menos b. Então vamos escrever o resultado dessas fatorações aí. Ó, em cima eu coloquei o 3 em evidência, está aqui, né? 3 que multiplica a menos b. E aqui, né, como uma diferença de 2 quadrados, raiz quadrada de a ao quadrado é a, raiz quadrada de b ao quadrado é b. Então fica simplesmente a mais b vezes a menos b. Agora repare o seguinte. A menos b é um fator em cima e a menos b é um fator embaixo. Então eu posso simplificar aqui a menos b com a menos b. Vou dar o corte, ó. Tá ali. Então em cima ficou simplesmente 3 e embaixo a mais b. Foi o que sobrou. Vamos escrever aqui. Tá ali a forma simplificada, tá? Desta fração algébrica, agora irredutível. Tudo bem? Vamos para a letra D aqui. A letra D, inicialmente eu percebo que todos os termos do numerador têm x, então eu posso botar o x em evidência. E embaixo eu posso botar o 2 em evidência. Então façamos isso. Tá ali, ó. Colocando x em evidência em cima, ó, tá aqui. X em evidência, x3 dividido por x dá x2. 2x2 dividido por x dá 2x. E x dividido por x dá 1. E aqui o 2 em evidência fica 2 que multiplica x mais 1 simplesmente, né? Agora observando esse termo aqui, ó, esse fator x2 mais 2x mais 1, eu percebo que ele é um trinômio quadrado perfeito, né? Se eu tirar a raiz quadrada, relembrando aqui rapidamente o trinômio quadrado perfeito. Se eu tirar a raiz quadrada do primeiro termo dá x, e a raiz quadrada do último termo aqui dá 1. 2 vezes x vezes 1 dá 2x, que é o termo do meio, caracterizando assim um trinômio quadrado perfeito. Então, esse x2 mais 2x mais 1 aqui pode ser escrito como x mais 1 ao quadrado, né? Desta forma aqui, ó. Tá aqui, x, repetir, né? Isso daqui se torna x mais 1 elevado a 2 pelo trinômio quadrado perfeito, né?
E embaixo 2 que multiplica x mais 1 aqui. Agora repare, x mais 1 ao quadrado e x mais 1, né? São dois fatores que eu posso simplificar. Vou dar o corte aqui, ó. Ok? Só que aqui está elevado a 2 e aqui está elevado a 1. Tem que diminuir os expoentes, assim como eu fiz aqui na letra A, né? Que eu diminui os expoentes aqui, ó. Tá? Então, vou diminuir os expoentes, esse de baixo vai sumir, e aqui vai ficar 2 menos 1, simplesmente x mais 1 elevado a 1. Então, meu resultado final, ó, x que multiplica x mais 1 sobre 2. Certo? Muito bem. Aqui eu vou aplicar a fatoração, tanto em cima quanto embaixo, por agrupamento, né? Esses dois primeiros termos aqui eu ponho x em evidência, esses dois últimos termos aqui eu ponho 2 em evidência. Aqui embaixo, nesses dois primeiros termos eu ponho x em evidência, e nesses dois últimos eu coloco o 2 em evidência. Aplicando, né, essa primeira etapa da fatoração por agrupamento, eu tenho o seguinte, ó. Tá ali, né? Que eu botei o x em evidência, vezes y mais 2. Aqui eu botei o 2 em evidência, vezes y mais 2. Aqui eu coloquei o x em evidência, vezes 2y mais 1. E aqui eu botei o 2 em evidência, vezes 2y mais 1. Como aqui deu y mais 2 e y mais 2, né? Vou seguir, né? Colocando em evidência o y mais 2. E aqui, como tem 2y mais 1 e 2y mais 1, vou colocar em evidência o 2y mais 1. Então, continuando a fatoração por agrupamento, tá ali, x mais 2 vezes y mais 2, né? X mais 2 vezes y mais 2. E aqui embaixo, x mais 2 vezes 2y mais 1. Tá aqui. Tem um fator x mais 2 em cima e um fator x mais 2 embaixo. Vou dar o corte, ó. Tá ali. Certo? O que me sobra? Y mais 2 em cima e 2y mais 1 embaixo. Reduzir ao máximo a minha fração algébrica, simplificando ela ao máximo ali. Perfeito? Então, assim, a simplificação, né, ela é um processo que exige um treino, né? Porque você tem que conhecer bem os casos de fatoração e treinar bastante isso daí para que você perceba, né, a forma de fatoração correta que pode te ajudar a reduzir a fração algébrica ali no seu problema. Perfeito? Frisando aí a importância do treino, tá? Desse assunto aí. Beleza? Muito bem. Vamos agora para as operações com frações algébricas, certo? Então vamos ver aí como é que fica isso, né? Fatoração, operação com frações algébricas. Primeiro vamos ver a adição e a subtração, tá? Primeiro caso, que é o caso simples, quando os denominadores são iguais. Você vai fazer exatamente quando você soma frações numéricas. Repete o denominador, opera apenas os numeradores. Então, nosso exemplo 1 ali, bem simples, né? 3x mais 1 sobre 2y menos x menos y sobre 2y. Repare que o denominador é 2y, né? Nas duas frações, onde eu simplesmente, então, vou repetir esse denominador, 2y, e vou operar em cima, tomando cuidado com a regra de sinais. Então, como que vai ficar isso? Ó, repetir o 2y aqui embaixo. Aqui em cima, 3x mais 1 menos, aí eu tenho que colocar o parênteses aqui, tá? Menos x menos y. Esse parênteses não é opcional, ele é obrigatório, tá? Tem que colocar o parênteses, porque vai provocar uma mudança de sinais aqui, né? Conforme eu vou escrever aqui, ó. O x vira menos x e o menos y vira mais y, tá ali, certo? Aqui em cima eu faço apenas as reduções, né? 3x menos x, 2x. Sobrou mais y e mais 1. Repete 2y embaixo. Tá ali, não tem mais o que simplificar, não tem mais como reduzir. Perfeito? Então você operou ali, né? As duas frações algébricas, achou lá o resultado final. Um exemplo 2. Um exemplo 2, um pouquinho mais elaborado, mas nada demais. Observo que os denominadores são todos iguais, então vou repetir esse denominador e vou operar em cima, né? Lembrando da questão dos parênteses. Então vamos lá. Repetir embaixo, porque era igual todo mundo, né? Aqui eu tenho 2a² menos 6, menos, abre parênteses, a2 mais a mais 3, ó, tá aqui, tá? No parênteses.
mais, abre parênteses, 9 menos A2. O menos troca o sinal de todo mundo aqui e o mais mantém o sinal de todo mundo aqui. Tá ali. E repetir o denominador, claro. Muito bem. Tá todo mundo aqui, né? Próximo à redução final. O que eu vou fazer? Vou reduzir os termos aqui semelhantes, né? 2A2 menos A2 menos A2, sumiu. Menos 6, menos 3, menos 9, mais 9, sumiu. Ficou simplesmente menos A, né? É o único termo que vai sobrar. Então tá ali. Embaixo eu repeti o meu denominador. Aqui no meu denominador, reparo que eu posso botar o A em evidência. Ó. Então vou fazer isso. A que multiplica A mais 5, perfeito? A em evidência. Eu posso simplificar esse menos A com esse A. Ó. Vou dar o corte aqui. Ó. Posso simplificar, né? São termos. São fatores, né? Comuns. Então, em cima vai ficar menos 1 e embaixo vai ficar simplesmente A mais 5. Então, está ali, né? O resultado da soma dessas três frações algébricas aqui é simplesmente menos 1 sobre A mais 5. Chamando a atenção para o seguinte, é sempre importante, tá? Simplificar o resultado final. Se você operou lá, né? Fez as operações com as frações algébricas e chegou numa fração algébrica final, tome sempre o cuidado de ver se é possível aplicar alguma simplificação. Muito importante, principalmente nas questões de concurso, onde as respostas elas sempre devem ser simplificadas, na maioria esmagadora das vezes. Tá bom? Muito bem, mas como eu falei, esse foi o caso fácil, né? Onde os denominadores são iguais. E quando os denominadores são diferentes, né, que é o nosso caso 2, nós vamos precisar fazer o MMC, que nós já conhecemos, já sabemos como trabalhar com ele, do que se trata, como faz e tudo. Porém, eu vou fazer uma pequena recordação aqui, ó, recordando como calcular o MMC, para a gente fazer isso com mais tranquilidade. Tá? Vou aplicar aqui nesse momento de recordação aqui. Então, vamos fazer aqui o MMC entre dois números, né, para a gente lembrar o processo. Calcule o MMC entre 12 e 30, tá ali. Bom, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, nós vamos decompor, né, o 12 e o 30 em fatores primos. Tá? Decompondo o 12 e o 30 em fatores primos, nós encontramos como resultado o seguinte. 2 elevado a 2 vezes 3 é o resultado da decomposição do 12, e 2 vezes 3 vezes 5 é o resultado da decomposição do 30. O nosso pensamento para calcular o MMC vai ser o seguinte. Sabemos que o MMC é dado pelo produto de todos os fatores que aparecem nas decomposições, onde, em caso de repetição de algum fator, pegamos o de maior expoente. Então vamos entender essa frase, né? Os termos que apareceram aqui, né, os fatores primos que apareceram nas decomposições, foram o 2, né, que apareceu tanto aqui quanto aqui, o 3 também apareceu nos dois, e o 5 que apareceu só aqui. Mas os caras que apareceram foram o 2, o 3 e o 5. Mesmo que o 5 tenha aparecido em um só, mas apareceu. Todo mundo que apareceu aí foram 2, 3 e 5. Então, todos eles vão entrar no cálculo do MMC. Só que o caso do 2, que aparece duas vezes, ó, como ele apareceu duas vezes, eu vou pegar ele uma vez só, mas vou pegar o de maior expoente, que é esse. Você sempre pega o de maior expoente em caso de repetição. Então, eu peguei ó, o 2 elevado a 2, porque é o de maior expoente. Peguei o 3, porque ele apareceu, não tem o de maior expoente, então peguei um só. E peguei o 5, porque ele apareceu. Todo mundo que aparece entra. Tá? Todo mundo que aparecer ali, mesmo que seja em um só, vai entrar aqui. Só que, em caso de repetição, pega o de maior expoente. Foi o caso do 2 aqui. Então, o resultado, né, desse produto aqui, né, vai ser o meu MMC. Ó. 2 elevado a 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60, que é o MMC entre 12 e 30. Tá? Então, se por acaso eu quisesse fazer aqui uma soma de frações, né? Se quiséssemos somar, por exemplo, 7 sobre 12 mais 1 sobre 30, fazendo aqui uma recordação rápida sobre soma de frações de denominadores diferentes, né? Como que eu faria? Né? Eu pegaria o 60, dividiria por 12, que no caso dá 5, eu multiplicaria o 7, ó, tá aqui. Esse 5 tá aqui, ó,
é o resultado da divisão, né? 60 dividido por 12 é 5, vezes 7. Botei aqui. Mais 60 dividido por 30, que é 2, vezes esse 1 aqui, ó. Esse 2 aqui é o resultado de 60 dividido por 30, que é 2, vezes 1. E todo mundo sobre o MMC, que é 60. Então aqui fica simplesmente 35 mais 2, né? Tá aqui, 37 sobre 60. Tá? Também temos vídeo mostrando exatamente, aqui no nosso canal, vídeo mostrando exatamente como que se faz operações com frações, adição, subtração, com denominadores iguais ou diferentes, tá bom? Então é isso, o resultado aqui, né, 37 sobre 60. Essa forma de pensar, esse raciocínio, é a mesma coisa que nós vamos utilizar para fazer adição e subtração de frações algébricas com denominadores diferentes. O mesmo raciocínio vale. Só que você não vai estar trabalhando com números, vai estar trabalhando com expressões algébricas. Mas o raciocínio é o mesmo. Tá bom? Vamos ver na prática aí como é que a gente pensa, né, sobre isso. Então tá ali, ó, exemplo 1. 3x mais 1 sobre 2x menos 2 menos x mais 1 sobre x menos 1. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, né, é pegar esses denominadores aqui, que eu já vi que são diferentes, e vou fatorar, tá? Fatorar, se for possível fatorar, né? No caso aqui, eu posso botar o 2 em evidência. Aqui não dá para fazer nada, mas aqui, né, na primeira fração, eu posso botar o 2 em evidência. Então, vou reescrever essa expressão, tá? Dessa forma, tá aqui tudo igualzinho, a única diferença é que aqui eu coloquei o 2 em evidência, ficou 2 vezes x menos 1. O resto está tudo igual. Então, o primeiro ponto, né, primeira etapa é essa, fatorar os denominadores se assim for possível. Agora, vamos calcular o MMC. Calculando o MMC dos denominadores, o que nós temos, né? Bom, os denominadores são esses, né? 2 que multiplica x menos 1 e x menos 1 aqui. Então, vou fazer a mesma coisa, vou pegar todos os fatores que aparecem. No caso, quais são os fatores que aparecem? Aparece o 2 e aparece o x menos 1, tanto em cima quanto embaixo, né? Então, meu MMC, né, entre 2x menos 2 e x menos 1, né, que são meus denominadores, ó, o MMC vai ser o quê? Pegar todos os fatores que aparecem. No caso, é o 2 e o x menos 1, né? Então, 2 vezes x menos 1. É exatamente o mesmo pensamento que a gente teve, né, no exemplo anterior, pensando com números. Só que aqui nós estamos pensando com expressões algébricas. Os fatores que aparecem são o 2 e o x menos 1. Não tem o caso do maior expoente aqui, tá? Mas a forma de pensar é a mesma. Muito bem, então esse cara aqui vai ser o meu novo denominador, né? Ele que vai ficar embaixo, porque ele é o MMC. E como é que eu sei quem vai multiplicar o de cima? Ora, exatamente igual a gente fez da outra vez. Pega esse cara, divide por cada um dos denominadores para saber quem vai multiplicar para cima. No caso, 2 que multiplica x menos 1 dividido por 2 que multiplica x menos 1 é 1. Então, quem vai multiplicar esse cara aqui é o 1. E 2 que multiplica x menos 1 dividido por x menos 1 é 2. Então, quem vai multiplicar esse cara aqui é o 2. Então, vamos escrever isso, ó. Tá ali embaixo o MMC, né, que é 2 que multiplica x menos 1. Esse 1 aqui, ó, é o resultado da divisão de 2 vezes x menos 1 por 2 vezes x menos 1, ó, que dá 1, que eu botei aqui multiplicando 3x mais 1. Com parênteses, gente. Sempre com parênteses. Quem vai multiplicar, né, uma expressão que tem 2 ou mais termos, tem que botar parênteses. Menos, esse menos aqui é esse. 2 vezes x menos 1 dividido por x menos 1 é 2. Então, 2 que multiplica esse cara. O menos está aqui, ó. O 2 é o resultado da divisão do MMC pelo denominador aqui, multiplicando x mais 1. Tá bom? Faz a distributiva em cima aqui, né? 1 vezes 3x vezes 1 e menos 2 vezes x e vezes 1. Então, tá ali. Fazendo a redução, né? 3x menos 2x é x e 1 menos 2 é menos 1. Tá ali. Agora, olha só. X menos 1 e x menos 1 eu posso simplificar também, ó. Vou aplicar o corte aqui, ó. Então, em cima fica 1 e embaixo fica 2. Então, a resposta é simplesmente 1 sobre 2. Sempre que for possível, no final, simplificar,
simplifique. Na maioria das vezes, isso daí vai ser cobrado na resolução do problema, tá? E assim você concluiu a operação aqui, tá? No caso, uma subtração de frações algébricas de denominadores diferentes. Mais um exemplo. Exemplo 2 aqui, né? Então, aqui todos os denominadores são diferentes, né? E vamos seguir as etapas para fazer a operação ali, que no caso é a adição. Tá bom? Muito bem. Primeiro passo. Fatorar os denominadores, se assim for possível. No caso aqui não tenho que fazer, no x menos y. Aqui eu posso fatorar uma diferença de 2 quadrados, né? Vai ficar x mais y vezes x menos y. E aqui também não tenho que fazer, x mais y. Então vamos reescrever isso daqui, fatorando esse denominador aqui da segunda fração algébrica. Tá ali. Primeira coisa é isso. Fatora o que dá para fatorar. Agora que você fez isso, próxima etapa é calcular o MMC dos denominadores. Né? Tá ali. Então vamos lá. Quem são meus denominadores? X menos y, x mais y vezes x menos y e x mais y. Tá ali os meus denominadores. Como que eu faço para calcular o MMC? Pego todos os fatores que aparecem. Se tiver o de maior expoente, você pega o de maior expoente. Os fatores que aparecem aqui são x menos y e x mais y. Então, o meu MMC vai ser simplesmente isso. X mais y vezes x menos y. Muito bem. Então, esse cara aqui, que é o MMC, é quem vai ficar embaixo. Vai ser o meu denominador novo. E eu vou dividir, para saber quem multiplica para cima, eu vou dividir cada um dos denominadores, né? Pegar o MMC e dividir por cada um dos denominadores aqui. Então, vamos escrever o resultado disso. Tá ali, ó. O meu novo denominador, x mais y vezes x menos y, dividindo x mais y vezes x menos y por x menos y, dá x mais y. E o x, então, vai multiplicar o x mais y, tá aqui. X mais y vezes x menos y, dividido por x mais y vezes x menos y é 1. Então, botei aqui, vezes 1. Ó. 1 vezes 2y2. E x mais y vezes x menos y, dividido por x mais y, é x menos y. Então, o y vai multiplicar o x menos y. Muito bem. Continuando agora aqui, né? Fazendo aqui a distributiva, né? Aqui nós temos a distributiva para fazer aqui, aqui e aqui, né? O que nós vamos ter, ó? X vezes x, x2, x vezes y, xy. 1 vezes 2y2 está aqui, 2y2. Y vezes x, xy, y vezes menos y quadrado. Aplicando as reduções aqui, né? O que nós temos? X ao quadrado, xy mais xy, 2xy, e 2y quadrado menos y quadrado é simplesmente y quadrado. Então, tá ali. Está diminuindo. Isso daqui é um trinômio quadrado perfeito, certo? Então, aqui, ó, x2 mais 2xy mais y quadrado é um trinômio quadrado perfeito. Então, fatorando isso daqui, nós temos x mais y elevado a 2 sobre x mais y, tá? Aqui, esse x mais y elevado a 2 dividido por esse x mais y, eu posso simplificar, ó, vou dar o corte, tá? Tá aqui o corte. O 2 aqui, né, elevado a 2, aqui elevado a 1, vai diminuir, simplesmente vai ficar x mais y em cima e x menos y embaixo, que não é mais possível simplificar. Perfeito? Então, chegamos aqui ao final, né, da soma de 3 frações algébricas, onde o resultado final foi simplesmente x mais y sobre x menos y. Ok? Muito bem. Multiplicação de frações algébricas. É bem mais simples, tá? Nada demais, ó. Exemplo 1 ali, eu tenho 5x3 sobre 8y6z vezes 2y sobre x2. O de cima multiplica com o de cima, o de baixo multiplica com o de baixo. Tá ali, botei separadinho, com um pontinho, só para dar uma ênfase que são fatores, tá? E você aplica a simplificação que você já aprendeu lá no começo desta aula, né?
Aqui, ó, posso simplificar o 2 com 8, que vai ficar 4 aqui embaixo. O x3 posso simplificar com x2, em cima vai ficar x, né? O y com y6 aqui vai ficar y5 embaixo. O z segue aqui e o 5 segue aqui. Então, simplesmente 5x sobre 4y5z. Tá? Aqui eu não apliquei os cortes, mas é exatamente igual nós fizemos na simplificação no começo dessa aula. Ok? Aqui indo um pouquinho mais rápido, porque já vimos essa teoria hoje, né? O exemplo 2, o que nós vamos fazer, né? No exemplo 2, nós vamos colocar em evidência aqui, né? No caso da primeira fração algébrica, eu posso botar em evidência aqui o x, né? Sempre que for possível fatorar, tem que fatorar para ajudar na simplificação. Então, colocando aqui o x em evidência, né? Aqui na primeira expressão, a primeira fração algébrica, eu vou ter x vezes x mais 2, né? E depois eu vou multiplicar este resultado vezes este, né? E esse de baixo vezes esse de baixo. Então, tá ali. Botando x em evidência aqui, ó, x vezes x mais 2, vezes o 3x e y aqui. Embaixo, 9y2 vezes x mais 2 está aqui. Ok? Termo comum, ó, y mais 2 eu posso cortar. Vou cortar e o 3 eu posso simplificar com esse 9 aqui e esse y com esse y2 aqui. Então, tá ali o resultado final. Tá? x2, né? Que é o x vezes x, que deu x2, né? Esse y sumiu aqui porque simplificou com esse, ficou y embaixo. E o 3 simplificou com 9, que deu 3. X mais 2, cortou, sumiu, simplificou. Ok? A divisão, né, também é bem simples, é igual a multiplicação. Você vai dividir exatamente como você divide lá as frações numéricas normalmente. Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Ó. Tá ali. Repetir a primeira fração algébrica multiplicando pelo inverso da segunda. E daqui em diante é igual a multiplicação, né? Você vai multiplicar os de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então tá lá. Aplica as simplificações, ó, esse A simplifica com esse 2 pode simplificar com 4, o 6 também pode simplificar, o A com o A, o X com o X, aplicando as simplificações, né? Você tem como resultado final BY sobre 3AX. Ok? Para finalizar, o último exemplo. Tá? Novamente, aqui nós temos expressões algébricas, onde eu vou primeiro fazer as fatorações devidas, tá? Para poder fazer a simplificação no final. Ok? Então vamos lá. O que eu posso fazer aqui, né? Primeiro eu vou repetir a primeira fração, multiplicar pelo inverso da segunda. Tá ali. Agora eu aplico as fatorações, né? Então vamos lá. Aqui eu coloquei o x em evidência, ó, x vezes x menos 1. Aqui uma diferença de 2 quadrados, então ficou vezes x mais 1 vezes x menos 1. Aqui eu tenho um trinômio quadrado perfeito, que fica x menos 1 ao quadrado. E aqui eu tenho 2x mais 2, onde eu posso botar o 2 em evidência. Coloquei aqui, né? 2 vezes x mais 1. X mais 1 com x mais 1 vai cortar. X menos 1 vezes x menos 1 aqui, ó, dá x menos 1 ao quadrado. Vai cortar com x menos 1 ao quadrado daqui de baixo. Vai ficar simplesmente o x em cima e o 2 embaixo. Ó. Então, tá ali o resultado da minha simplificação da divisão das minhas frações algébricas. Ok? Pessoal, esse tema, né, frações algébricas nesse assunto, é um assunto que exige muita atenção, muito treinamento. Como vocês podem ver, né, exige muito conhecimento prévio ali de algumas coisas, tipo operações com frações, fatoração de expressões algébricas. Então é preciso fazer isso muitas vezes para você treinar bastante, porque não é um assunto tão simples. Se você fizer sem atenção, provavelmente vai errar algum sinal, alguma coisa, alguma fatoração. Então é o tipo de assunto que requer realmente muito treinamento. Tá? Então não tem outro caminho, só treinando mesmo, ali na persistência, ali no treinamento, que a gente aprende direitinho esse assunto aí. Tá bom? Muito bem. Pessoal,
Espero que tenha ficado joinha, tá? Tem a lista ali para o treinamento, treinem mesmo, tá? Um assunto, como eu falei, que precisa ser trabalhado exaustivamente para a gente ir melhorando ali, né, a nossa capacidade de operar com frações algébricas. Nosso vídeo está chegando ao final, já está naquele momento de pedir aquela curtida, aquela comentada e aquela compartilhada do nosso vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? Nos ajude a fazer esse canal explodir de seguidores, tá bom? E como já está chegando, né, como eu falei antes, chegando ao final deste vídeo, agradeço por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo.